Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração e hoje a gente vai falar sobre gacheta, troca de gacheta, quanto eu cobro, tá? Não vai ter enrolação, vou te falar quanto eu cobro na troca das gachetas, de geladeiras, tá bom? Mas a gente tem que conversar um pouco antes, tá legal? Daqui a pouco eu falo sobre como você calcula para você cobrar. Mas a gente tem que acertar as coisas primeiro. Primeiro, porque existem vários tipos de gachetas, tá bom? Então a gente vai dividir hoje, certo? Esse vídeo. Primeiro falar sobre alguns tipos de gacheta. Vamos começar com geladeira doméstica. Então, geladeiras domésticas existem, por exemplo, aquelas geladeiras muito antigas que o painel era preso com um parafuso não, vários parafusos, e a gacheta encaixava ali por trás do painel e você apertava os parafusos. Essas quase não aparecem mais, mas aparecem ainda. Outro dia um aluno meu me mandou a fotografia de uma dessas, perguntando como é que ele fazia. Me deu até arrepio, tá legal? Por quê? Porque é bem complicado, muitas vezes o painel ele racha. Então, quando você pegar uma dessas geladeiras muito antigas, examina o painel, tá certo? Se não tá rachado, porque se estiver rachado, dificilmente vai ficar boa, tá? Essa borracha vai ficar toda torta. Às vezes nem compensa você pegar esse tipo de coisa. Se você pegar, já avisa o cliente que talvez não fica muito boa. Por quê? Porque o cliente ele cria uma expectativa de que a geladeira vai voltar a fechar com aquela mesma pressão que tinha lá no passado e esquece, não vai conseguir, tá bom? Então já deixa o seu cliente ciente que vai melhorar, vai diminuir o consumo de energia, mas não fica tão bom quanto, certo? Aí você tem que usar criatividade, certo? Já peguei, porque às vezes hoje está muito difícil você arrumar painel para esse tipo de geladeira, painel novo. Tá legal? Antigamente, quando eu comecei, a gente encontrava esses painéis para colocar no lugar. Hoje em dia, não. Então, você tem que ver se vale a pena. Se você realmente quiser encarar, você vai ter que usar bastante criatividade, colocar, sei lá, alguma arruela ali onde está rachado, alguma coisa assim, mas sempre avisa o seu cliente que não vai ficar bom. Certo? Agora, as geladeiras um pouco mais modernas, não nem tão modernas assim, por exemplo, algumas marcas, como por exemplo a Electrolux, alguns anos atrás, ela lançou algumas geladeiras que não substituía, não foram feitos para trocar a borracha, certo? Então eles ensinavam o seguinte, que quando desse problema, trocava a porta completa. Quer ver um exemplo aqui? Eu separei uma aqui, deixa eu colocar a tela do meu computador. Por exemplo, essa daqui, ó. Tá? Ó, essas duas aqui, ó, DFF 44. Então era um tipo de geladeira que ela não foi feita para trocar a borracha. Então na época tinha que trocar a porta completa. Só que alguns fabricantes de gacheta passaram a criar, né, a fazer essas gachetas para substituir. Só que dá um trabalho isso daqui, porque você tem que cortar outra gacheta, porque a gacheta nesses modelos, elas vinham injetadas. Então, como é que eles faziam lá na fábrica? Eles pegavam a porta, a parte de metal, pegavam o painel de plástico, colocavam a gacheta, juntava tudo, fazia um sanduíche e injetava ali o poliuretano, certo? Aquele isopor, que aí na hora que secava ele formava um monobloco. Então ele não foi feito para trocar, certo? Então eles instruíam que trocasse a porta. E cara, se você for fazer um orçamento de trocar a porta de uma geladeira completa, você não aprova nenhum orçamento, certo? E principalmente depois de alguns anos, que inclusive saiu de linha, aí mesmo que o cliente quisesse trocar a porta, não encontra. Então, alguns fabricantes de gacheta passaram a fabricar essa gacheta, então, mas dá bastante trabalho para trocar, certo? Você tem que cortar a gacheta. Eu fazia assim, eu tirava a porta, colocava ela em cima de uma mesa e aí passava um estilete por baixo da gacheta, cortando ela, certo? Removia a gacheta, colocava outra e aí eu vinha com uma super cola,
certo? Colando ali para que ela ficasse o mais justa ali possível. Era a mesma coisa, a gente tinha que avisar o cliente que não ficava tão bom quanto a de fábrica. Resolvi o problema e eu só trocava também se a gacheta tivesse realmente totalmente aberta. Se fosse só um rasguinho, assim, lateral, eu orientava o cliente para não trocar, porque a gacheta tem duas partes, tem aquela parte de fora e a parte de dentro. E às vezes rasgava só a parte de fora, mas a parte de dentro estava íntegra. Então eu orientava o cliente a não trocar, porque não ia ficar melhor do que estava. Mas se realmente tivesse rasgada, entrando o ar, ou às vezes acontecia da gacheta rasgar de tal forma que o ímã descia, aí o jeito era trocar mesmo, mas sempre não esquecer de avisar o cliente que não vai dar aquela mesma pressão que tinha lá no início, tá bom? E calma, calma, que daqui a pouco a gente fala de preço, tá bom? As geladeiras de hoje, e por enquanto a gente está falando de geladeira doméstica, daqui a pouco eu vou falar de troca de gacheta em geladeira comercial, que aí é um pouco diferente o negócio. As geladeiras mais modernas, elas, tanto Brastemp, Consul, Electrolux, elas estão sendo feitas, praticamente todas elas, de encaixe. Então ficou muito mais fácil, tá certo? Ficou muito mais fácil você encaixar, mas não é tão simples assim, certo? E aí é que entra a questão do preço, tá bom? Então eu já vou falar do preço dessas geladeiras domésticas. E mais uma coisa, o cliente ele não costuma valorizar muito a troca da gacheta. Ele acha que você tem que cobrar barato. Por quê? Porque hoje é muito fácil você pegar um aparelho celular e ali você digita, olha, borracha, e aí coloca o modelo da geladeira, ele já vai te dar o preço aqui, certo? Aí o cliente vê o preço e ele não calcula o trabalho que dá. Aparentemente, para o cliente, é fácil substituir uma gacheta. Só que você, se você já trocou uma gacheta, você que está me assistindo hoje, não é fácil. Você sabe disso, certo? Olha, pouquíssimas vezes na minha vida profissional, eu troquei uma gacheta e fechei e ela funcionou de primeira. Normalmente você tem que modelar a gacheta, é o mínimo. Algumas vezes você tem que ajustar a porta, algumas vezes você tem que ajustar até a própria geladeira, certo? Tem algumas geladeiras que, conforme o piso onde elas estão, elas saem do esquadro e acaba que a porta não fecha direito. Então, já peguei troca de gacheta em que eu passei o dia inteiro praticamente para ajustar para que ela fechasse. Tá certo? Tudo que eu fazia, aquecia a borracha, esfriava a borracha, e fazia, e ajustava a porta, e ajustava a dobradiça, e ajustava a geladeira, e nada dessa porta fechar direito. E aí você perde um tempão até conseguir fazer com que ela feche direito. Então, eu costumo cobrar bem. É um serviço que eu não gosto de fazer. A gente faz porque, afinal de contas, resolvemos trabalhar com assistência técnica, refrigeração, então de vez em quando aparece esse tipo de serviço. Mas eu sou mais trocar 10 compressores do que trocar uma gacheta, certo? Na minha opinião, dá mais trabalho. Mas, se o cliente quer, mas eu cobro bem cobrado, tá certo? A troca de gacheta. Então, quanto eu cobro mais ou menos? Eu abri agora aqui o Mercado Livre, tá bom? Vamos lá, que eu vou calcular com você aqui mais ou menos quanto eu cobraria para trocar essas gachetas. Por exemplo, vamos nessa daqui que é terrível, é difícil. Essa DF44X. Essa é aquela que você tem que passar o estilete, tirar, colar e tal. Ó, nesse caso, as duas gachetas aqui pelo Mercado Livre tá saindo R$ 180, certo? Eu não cobraria menos aqui de uns 500, R$ 600 pelo trabalho que dá. Dá muito, muito trabalho, certo? Eu entendo, o cliente ele vai entrar aqui, vai ver o preço, fala, como assim vai cobrar 500, R$ 600 nesse serviço? Provavelmente ele vai comprar, ele mesmo vai tentar fazer e ele vai se dar mal no final, ele vai ter que chamar
um profissional para fazer, porque dá bastante trabalho. Eu tinha deixado outras aqui, certo? Tem outros tipos, tem algumas de encaixe. Por exemplo, se é de encaixe, eu cobro um pouco menos. Tá legal? Eu cobro um pouco menos, porque dá menos trabalho. Mas aí uns R$ 300 de mão de obra eu cobraria numa de encaixe, tá bom? Então, o valor da gacheta, porque sempre você vai ter que fazer. Mesmo essas de encaixe, elas dão menos trabalho para você colocar no lugar, mas elas requer também habilidade ali para modelar ela, sei lá, com secador de cabelo. Hoje em dia eu tenho usado aquela máquina de vapor, sabe? De limpeza a vapor. Ela solta um vapor bem quente que modela a gacheta sem derreter a gacheta. É muito boa. Hoje eu só uso ela, tá legal? Ó, tem esse tipo de freezer aqui, ó, que é relativamente barato, ó, 2 gachetas por R$ 80. Não dá tanto trabalho, mas dá algum. Você tem que mexer, então eu cobraria aqui, ó, se custa 80, cobraria aqui uns 380, tá bom? Certo? Se você acha que é muito caro, meu amigo, você vai mudar de ideia a hora que você pegar para fazer um serviço desse. Agora, vamos falar um pouco de gacheta da área comercial, tá? Então, gacheta na área comercial tem, por exemplo, expositora de bebidas. Expositora de bebidas, toma cuidado quando você pegar, dá uma olhada, porque às vezes a porta ela tá muito empenada. Acontece muito da porta, principalmente aquele lado de dentro, ali perto da dobradiça, se ele está muito empenado, fazendo uma barriga, você vai ter muita dificuldade para alinhar essa porta. Muita dificuldade mesmo, eu já sofri bastante também. Então, não cobra barato em expositor de bebidas, tá bom? Certo? Coloca o valor da gacheta, pode colocar mais uns R$ 350 em cima. Tô falando isso em 2025, tá bom? Dependendo, daqui a pouco você está assistindo isso daqui 10 anos. E aí você fala, puxa, mas está barato demais. De fato, a realidade de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Então, uns 350. Agora a gente vai falar de balcões refrigerados, sabe? Gachetas que você tem que mandar fazer. Sabe? Essas portas de inox, geladeira industrial, balcão, que tem essas portas de inox, essas você também tem que tomar cuidado, tá bom? Normalmente eu costumo cobrar um pouco mais barato nessas gachetas, porque normalmente quando você vai fazer, às vezes você pega um serviço, por exemplo, em que o cara tem 8, 10 portas para trocar. Às vezes acontece de uma geladeira industrial de 4 ou 6 portas, um balcão com 4, e às vezes o cara tem vários balcões. Então tudo isso você tem que levar em conta. Aumenta a quantidade, você pode dar um desconto, mas você tem que tomar um cuidado também, que muitas vezes você pega esse tipo de balcão refrigerado e geladeira industrial também, e você vai fazer a substituição da gacheta e você acaba tendo muita dificuldade. Então, antes de fechar o orçamento, dá uma olhada nas dobradiças como estão. Às vezes a dobradiça está ruim, então se tiver ruim, você já inclui a dobradiça. Algumas dobradiças, elas vêm com mola dentro. Verifica se a mola está funcionando, porque senão você vai fazer o orçamento, essa porta ela não vai fechar. Então já calcula que em algumas das portas você pode ter que trocar dobradiça. E também, se você perceber que está muito velho já o balcão, já coloca no orçamento também o trinco, tá certo? Porque eu já peguei também muitos balcões, muita geladeira industrial, em que você faz a substituição, põe a borracha nova e a bicha não fecha de jeito nenhum. Não fecha, tá? E aí eu já costumo colocar no preço o trinco também. Tá bom? E aí eu coloco o trinco, nem que seja praticamente preço de custo, tá? Aí eu já costumo já no orçamento falar, olha, essa geladeira ela tá muito antiga, a porta já tá bem desalinhada. Vamos colocar um trinco também e dobradiças novas para ela ficar nova, para você não ter problema por muito tempo. Normalmente, quem tem esse tipo de equipamento de inox, eles aprovam, tá certo? Eles aprovam e dá para ganhar um dinheirinho legal. Hoje em dia,
certo? Num serviço desse, eu cobro, por exemplo, 150 a troca da gacheta. Então, digamos, tem várias portas. 150, normalmente a gente paga por volta de R$ 40 cada gacheta, eu mando fazer. E aí cobro 150, e aí cobro também a troca das dobradiças, a colocação do trinco. Então vai aí por volta, cada porta vai ficar aí por volta mais ou menos de uns R$ 280. Se o cara tiver, digamos, 4 portas, já é mais de R$ 1.000. Entendeu? É mais ou menos assim que eu faço. Tá legal? Bom, deixa eu falar contigo agora. Deixa eu fazer um convite para você. Portal Refrigeração. Quer aprender comigo? Refrigeração, máquina de lavar, controlador digital? Estou deixando o link na descrição do meu site, portalrefrigeração.com. Vem estudar comigo, mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, crescendo, até se tornar um profissional altamente qualificado. Sabe, um cara que vai poder viver de refrigeração, pagar os boletos, realizar os sonhos, dizer adeus para o seu patrão, certo? Para a carteira assinada, trabalhar por conta própria, certo? Pode vir que comigo você aprende. Eu só te peço muita dedicação e empenho. E você que já é profissional, que já está na área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem também. A gente já tem o curso de... O curso não, o módulo de tecnologia inverter, certo? Está dentro do curso de refrigeração. Eu tenho dito o seguinte, tecnologia inverter vai ser o que vai bombar daqui para frente. Ó, já está aparecendo muito serviço, certo? De geladeiras com tecnologia inverter, já com problema para você arrumar. E a partir do ano que vem vai bombar demais, tá certo? Até por força de decreto de lei, porque as geladeiras elas têm que baixar o consumo de energia elétrica e a tecnologia inverter veio para ficar. Então, quem não dominar a tecnologia inverter fica para trás. Legal? Bom, link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Beleza? Bom, e agora eu quero perguntar para você, deixa aí nos comentários, você que já é mais antigo, que já está há mais tempo, quanto você cobra nas suas trocas de gacheta? Você gosta de trocar gacheta? Duvido que alguém diga que gosta de trocar gacheta. A gente troca porque é nossa profissão, mas como eu disse, sou mais trocar 10 compressores do que uma gacheta. Mas coloca aí sua opinião é importante, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, beleza? Ah, tenho só mais esse recado para você, tá legal? Deixa eu falar dos parceiros aqui do portal, aquela galera que nos ajuda a fazer com que o portal continue trazendo esse tipo de conteúdo para você. Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld, uma loja de refrigeração perto de você. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como, opa, do lado de cá, engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismo e muito, muito mais. Uma infinidade de ferramentas que você nem conhece, nem sabe que existe e que fazem falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, certo? Porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michan de gases industriais e medicinais. Então, no nosso caso, gases industriais. Nitrogênio, tá? Cilindros de nitrogênio, carga de nitrogênio, reguladores, oxigênio, maçarico. Então, tudo nessa área a Michande. Inclusive, recebi uma mensagem de um aluno meu, lá de Guarulhos, que foi na Michande e me mandou uma mensagem, falou, olha, nota 10 o atendimento, tudo de bom. Então, galerinha, não se arrisca, tá certo? Comprando de qualquer um.
certo? Sabia que tem muito cilindro falsificado, com a vistoria falsificada, colocando em risco você e o seu cliente? Pois é, Michande garantido, beleza? O WhatsApp deles aqui. Quem está em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá. Quem está no Brasil, entra em contato que eles despacham para todo o Brasil. Valeu, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero o seu comentário, tá bom? Quero mesmo saber quanto você cobra na troca de gacheta. Você troca gacheta? Você gosta? Até a próxima. Tchau, valeu!